Irmãs, eu glorifico ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Eu estou aqui porque Deus me permitiu estar aqui. Quando eu recebi uma mensagem, na verdade eu recebi o convite da Thelma para estar ministrando nesse chá de mulheres. E eu comecei a orar a Deus e pedir a Ele que trouxesse a revelação da palavra que Ele queria para esta noite. E num sábado para um domingo eu sonhei com a palavra e eu comecei a preparar essa palavra. Mas do dia que a Márcia mandou mensagem para mim e me deu o tema, eu vi que a palavra que eu tinha sonhado não era a que eu ia ministrar aqui. A palavra que Deus me mostrou em sonho é uma palavra que eu vou estar ministrando em outra ocasião, em outro lugar, para outras pessoas. E quando ela me passou o tema e falou que o tema foi dado para essa irmã, qual irmã aqui que trouxe esse tema? Quem que é? Ela falou que o tema foi dado para alguma irmã. Então, quando eu comecei a olhar, olhei para esse tema e comecei a orar e pedir a Deus a revelação, Deus mostrou para mim que eu estou aqui porque eu sou uma pessoa que fui curada. Eu sou uma pessoa que Deus fez grandes coisas na minha vida. A Bíblia fala que o Senhor Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando você transporta alguma coisa de lugar, é isso aqui, ó. Você está aqui, Jesus fez isso aqui e te colocou aqui. Foi transportada. O Senhor nos pegou e nos trouxe para a graciosa presença dele. A palavra de Deus diz no livro de 1 Tessalonicenses 5:23, quem está mexendo no Data Show pode projetar ali. Irmãs, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu nem me apresentei. Meu nome é Simone, eu sou diaconisa na igreja Casa da Bênção, lá em Lavras. E tem 22 anos que eu sirvo o Senhor Jesus. Amém? E a palavra de Deus diz no livro de 1 Tessalonicenses 5:23, já no finalzinho da carta que Paulo está escrevendo para os irmãos da Tessalônica, Paulo fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que vocês estejam plenamente irrepreensíveis na volta do Senhor Jesus. Então nós entendemos, a partir dessa palavra, que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser, nós somos um ser espiritual, habitamos num corpo e possuímos uma alma. E quando Jesus nos criou, quando Deus nos criou, quando Deus criou Adão, a Bíblia fala que nós éramos perfeitos, porque o pecado ainda não tinha entrado no nosso coração. Nós éramos perfeitos, o Espírito de Deus estava conectado ao Espírito do homem. O homem era direcionado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus comandava o Espírito do homem, o Espírito do homem comandava a sua alma e a sua alma comandava o seu corpo. Mas Deus é tão maravilhoso, fez o homem com livre-arbítrio. E o homem, na sua alma, a alma é a sede das emoções, dos desejos, das vontades, dos prazeres, é o seu intelecto, é o nosso lado racional, as nossas emoções, tudo está na alma. E o poder de escolha foi dado para nós. E Adão escolheu pecar. Adão escolheu desobedecer uma ordem de Deus. Não era para tocar na árvore que estava no meio do jardim. Eva tocou e nós sabemos a história. Naquele momento, o espírito do homem se desconectou do Espírito de Deus. O homem morreu espiritualmente. O homem foi separado de Deus. E a partir daquele momento, com a ruptura do espírito do homem ligado ao Espírito de Deus, quem passou a comandar o homem foi a alma. O pecado entrou na alma do homem. E a partir de agora o homem começou a ser direcionado pela sua alma. O que é a alma? É a nossa essência, é aquilo que a gente é. E o pecado entrou dentro de nós, a maldade entrou no coração do homem, e agora o homem começou a viver por si só. E a partir desse momento, começou as feridas no coração do homem. Começou as feridas no nosso coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de Gênesis, no capítulo
41. Capítulo 41, verso 50. Gênesis 41, verso 50. Fala assim: antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Chamou José o primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amadas, algumas já ficaram de pé para ler a palavra. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus agora. Coloque a mão sobre o seu coração. A sede das nossas emoções, a nossa alma, nosso coração. Senhor Deus e Pai, meu Deus, nós lemos a Tua palavra nesta noite. Apenas um versículo, mas é desse versículo que o Senhor vai abrir a nossa alma. Senhor, eu creio que a Tua mão está neste lugar com um bisturi do céu, para fazer algo novo em cada uma de nós que aqui está. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito, nós precisamos ser curada na nossa alma, porque o Senhor quer nos usar como instrumento de cura na vida de outras mulheres. Por isso, querido Espírito Santo, o Senhor venha neste lugar com poder, com autoridade, com unção, com cura. Eu repreendo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, todo mal, toda obra contrária, todo plano que venha nesta noite para intervir contra a Tua palavra que será explanada sobre este altar. O Senhor toca na vida dessa mulher que aqui está. O Senhor toca na vida desta mãe, desta esposa, seja qual papel for que essa mulher exerce, meu Deus, hoje. O Senhor toca na vida dela e o Senhor ministra a cura que ela necessita. Assim nós oramos, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Amadas, como eu falei para vocês a respeito da alma, da separação que houve do nosso espírito com o Espírito de Deus, nós passamos a ser guiadas pela nossa alma. E essa alma, por causa do pecado, começou a ser ferida e ferir outras pessoas. O que são feridas da alma? Feridas são resultados de relacionamentos, são resultados de situações difíceis, dolorosas, que nós passamos. São vivências que nós passamos na nossa vida, seja 30 anos atrás, 20 anos, um ano, um mês, uma semana, seja o dia de ontem. Isso é ferida. A ferida é o resultado dessas vivências dolorosas que nós passamos, todos nós passamos. E a ferida emocional, ela é também o resultado do nosso pecado e do pecado da outra pessoa. Por exemplo, quem de nós que nunca tomou uma decisão errada na vida? E quantas vezes nós plantamos aquilo que nós colhemos, aquela escolha que nós fizemos, nós colhemos o resultado, a consequência. Ainda que nós fizemos aquilo tentando acertar. Porque muitas vezes nós erramos tentando acertar. Nós erramos em várias áreas da nossa vida. Mas Deus sabe que lá no íntimo nós tentamos acertar. Mas como eu disse, a nossa natureza é pecaminosa. A nossa alma ela é pecaminosa. Por isso que Jesus veio. Por isso que Jesus morreu na cruz para nos dar uma nova identidade, uma nova natureza. E quando nós pecamos, nós mesmos geramos feridas em nós. E quando as pessoas pecam contra nós, essas pessoas geram feridas em nós também. Quem nunca foi ferido por alguém que você ama? Quem não teve uma ferida que foi causada quando você era criança? Quando você era adolescente? Por uma palavra que foi lançada sobre a sua vida e você nunca esqueceu? Quem que nunca foi ferido por um pai, por uma mãe, por um filho, por um tio,
Então, essas feridas, elas são causadas por causa do pecado. E todos nós pecamos e erramos uns com os outros. Nós ferimos as pessoas e as pessoas também nos ferem. Nós erramos com as pessoas, elas também erram conosco. Nós decepcionamos as pessoas e elas também nos decepcionam. Então, nesta noite, é isso que Deus quer fazer. Deus quer mostrar para nós aquilo que está dentro de nós. E só é possível nós vermos quem nós somos é através da palavra. Porque se a palavra não ser... A Bíblia fala no Salmo, se eu não me engano, 18, não me lembro agora, que ele derrama luz sobre as nossas trevas. É a luz dele que bate em nós e reflete dentro de nós aquilo que nós somos. E muitas vezes, amadas irmãs, nós queremos acertar e nós erramos, como eu falei. Paulo fala em Romanos, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. E se eu faço mal, é por causa do pecado que habita em mim. Paulo fala isso. Paulo sabia dessa natureza pecaminosa. A luta da carne e o espírito. Quando a Bíblia se refere à carne, está se referindo à alma, coração. Quando você lê a Bíblia, que fala de alma na Bíblia, está falando de coração. Quando fala de coração, é de alma. É a mesma coisa. Quando a Bíblia fala em coração, ela está se referindo aos seus sentimentos. Quando ela fala de mente, ela está se referindo ao seu raciocínio, ao seu intelecto, à sua capacidade de racionalizar as coisas. Então, essa luta que existe entre nós contra o pecado, ela é diária. Por isso que precisamos todos os dias estar crucificado na cruz com Jesus. É todo dia negar a nós mesmos. Todo dia nós precisamos negar a nós mesmos. E essas feridas que são causadas na nossa vida por vivências dolorosas que nós passamos, a nossa tendência é esconder essas feridas. Nós somos especialistas em esconder aquilo que realmente nós somos e aquilo que realmente nós estamos sentindo. Mas Deus é aquele que sonda. A Bíblia fala no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu deitar e o meu levantar. A palavra não chegou ainda na minha boca e tu sabes, já a conhece toda. Para onde eu fugirei do teu espírito, Senhor? Para onde eu me ausentarei da tua face? Se eu faço a minha cama no Seol, na sepultura, lá tu estás. Se eu habito no confins dos mares, lá a tua presença está. Para onde eu fugirei de ti, ó Deus? Só tu me conheces e sabes quem sou. Não podemos e não conseguimos esconder os nossos rostos com máscaras diante de Deus, ainda que somos especialistas em usar máscaras. Porque muitas vezes nós queremos passar uma impressão daquilo que nós não somos. E nós fazemos isso porque nós queremos esconder as feridas que estão na nossa alma. E quando nós escondemos essas feridas, essa ferida ela cria uma casca dura. Irmãs, eu sou enfermeira. Eu já fiz muito curativo, eu já vi muito tipo de ferida. Quando a pessoa chega para nós com ferida, essas úlceras de perna, ou seja, na região sacral, a gente mede a profundidade da ferida, a largura da ferida. A gente vê que tipo de curativo é propício para aquela ferida. São feridas visíveis. Mas a ferida da alma não tem como tratar se não for o Espírito de Deus. Ainda que você possa deitar no divã de um psicólogo, entrar num consultório de um psiquiatra, ainda que você possa tomar e entupir de remédio tarja preta, a ferida da alma quem cura é o Espírito de Deus, porque eu sou testemunha disso. E nós escondemos essas feridas. Nós escondemos e ela tem essa casca dura, mas por dentro ela está doendo. Por dentro existe uma secreção que a gente chama na enfermagem de secreção purulenta. Pus e sangue com odor fétido. Assim são as feridas da nossa alma diante do nosso Deus. E que tipo de ferida é essa? Eu não sei, são tantas. São tantas feridas, Deus vai estar revelando ao nosso coração. Mas aí a gente esconde, a gente tenta esconder atrás de uma espiritualidade. Nós estamos falando para mulheres que conhecem a Deus. Nós tentamos esconder atrás da espiritualidade exacerbada. Nós tentamos esconder atrás de um cargo que a gente tem na igreja.
atrás de um ministério e as feridas estão lá. O Espírito de Deus, Ele mostra para nós, quando nós nos lançamos aos pés da cruz, Ele mostra: filha, você está assim, você é assim. Existem muitas feridas, e uma delas que dói é a ferida do abandono, é a ferida da rejeição, é a ferida da injustiça, a ferida do abuso, é a ferida da humilhação, da traição, da falta de perdão. Essas coisas geram em nós uma secreção terrível que só Deus pode curar. Essas feridas, elas entram por causa de pecado nosso, como eu falei, de pecado de outras pessoas na nossa vida. E nós lemos, quando o filho de José nasceu, nós lemos ali, José já era um homem feito, já era o governador do Egito nessa época aqui. Era um homem que estava no poder, acima dele só estava Faraó. Era o homem ideal, admirado, honrado. A Bíblia fala que não se levantava uma mão e um pé no Egito sem a palavra de José. Mas esse homem estava ferido. Você imagina agora, nós estamos falando de José, mas imagina você como mãe, quando nós tivemos o nosso primeiro filho. Quando nós pegamos nosso primeiro filho no colo. Ou quando a enfermeira mostra para você, igual mostrou minha filha para mim, que eu olhei. Eu nunca experimentei um amor e uma coisa tão gostosa igual eu experimentei no dia que Eduarda nasceu. E você imagina agora, esse homem pega esse filho, ele está com 39 anos agora. Ele pega essa criança no colo e ao invés dele glorificar o Senhor e falar: obrigada, Jesus, glorificado é o teu nome, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu pai. Em vez dele falar isso, sabe o que ele fala? O seu nome é Manassés, esquecimento, porque me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Mentira. Isso aí é a ferida que foi externada no momento. Depois de 22 anos, porque José saiu da casa do pai, ele tinha 17 anos, agora ele estava com 39. A ferida, o sinal da ferida aqui. Você imagina olhar para o seu filho, é como se ele pegasse o menino e falasse assim: você vai chamar o desejo da minha alma. E o desejo da minha alma é esquecer o que eu passei. É como se ele falasse isso. Manassés, naquela época, os nomes tinham significado. Até hoje, a gente olha o significado dos nomes, né? As pessoas olham para colocar nos seus filhos. E naquela época isso tinha um peso muito grande. Você vai chamar esquecimento. Porque Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Minhas queridas, José nasceu num ambiente horrível. Rapidinho, porque a história é longa e vocês conhecem. Ele nasceu num ambiente de rivalidade entre duas mulheres. Quando Jacó chegou na casa de Labão, fugindo do seu irmão Esaú, porque ele tinha roubado o direito de primogenitura de Esaú. Ele chega na casa de Jacó, ele olha a Raquel e ele apaixona por ela na hora. E ele fala: eu quero casar com Raquel. Labão falou assim: então você trabalha para mim 7 anos que eu te entrego Raquel. Ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, Labão engana Jacó, entrega Lia no lugar de Raquel. Ele fica desesperado, triste, porque ele amava era Raquel. Labão falou para ele: não, então você trabalha mais 7 anos, eu te entrego Lia. Ele trabalhou 14 anos e casou com a amada dele. Rivalidade entre elas. Raquel era estéril. Naquela época a esterilidade era coisa muito séria. E a outra, Lia, era um filho atrás do outro para Jacó. Ela teve 10 filhos de Jacó, enquanto Raquel não tinha nada. Raquel tinha ciúme de Lia, porque Lia podia gerar muitos filhos para Jacó. E Lia tinha ciúme de Raquel, porque Raquel era a amada e a preferida do marido. É nesse ambiente que José nasceu. Um fracasso familiar, se nós formos estudar a palavra. E ali a rivalidade entre as irmãs. E quando José nasce, o primogênito da sua amada, Jacó estava com 91 anos de idade, ele era um idoso. E ele fala, na Bíblia está escrito: é filho da minha velhice. Por
Por isso ele amava tanto José, filho da velhice, filho, o primogênito da amada dele. E ali entra um favoritismo indisfarçável por José. Ele preferia José. A Bíblia é clara. A Bíblia fala que Jacó amava mais a José do que os outros irmãos. Deus é tão maravilhoso que não esconde as coisas erradas das pessoas da Bíblia. Porque Deus mostra que apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus tem um propósito para nós. É uma família cheia de erro. Tinha uma promessa sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó. Jacó era neto de Abraão. E olha a confusão daquela casa. O favoritismo entre irmãos, preferência entre irmãos. Nós que somos mãe precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso eu falei, a gente erra também. Às vezes eu já ouvi isso lá em casa, porque você puxa saco de fulano. Vocês faz isso para ciclano. E ele cresceu com o pai preferindo ele. E isso suscitou a ira, o ódio, a raiva e a inveja dos irmãos. E a Bíblia fala que os irmãos não podiam mais falar com José de uma maneira pacífica, de uma maneira amigável, porque a inveja, o ódio era muito grande. E como se não bastasse isso, Jacó pegou e fez uma túnica para José. Essa túnica deveria ser de Rúben, o primogênito de Lia, porque ele era o primeiro, ele tinha direito a essa túnica. Mas a Bíblia fala, outro erro da família, que Rúben deitou com uma das mulheres do pai, porque tinha as duas esposas e as concubinas do pai. Rúben dormiu com Bila, e Jacó, em vez de dar túnica para ele, que era o primogênito, fez essa túnica bonita, colorida, adornada, de mangas longas, e entregou para José. Aí foi o fatal. E como se não bastasse isso, José tem sonhos proféticos e conta esses sonhos aos irmãos. Resumindo o sonho, no sonho ele governava, ele dominava os irmãos, o pai e a mãe. Não vou entrar em detalhes porque demora. E aí os irmãos tramam contra a vida dele. Pega ele, joga num poço sem água, numa cisterna sem água. E Rúben falou, não podemos matar o nosso irmão. Nós não podemos sujar nossas mãos com sangue do nosso irmão. Então Judá falou assim, vamos vendê-lo. Estava vindo uma caravana de Gileade rumo ao Egito. Eles vendem o irmão como escravo. Vai imaginando as feridas no coração desse menino. A hostilidade dentro da casa. A falta de comunhão. Ele se sentia excluído, rejeitado, porque era 10 irmãos e ele sozinho. Benjamim era pequeno. Raquel já tinha morrido, porque Raquel morreu no parto de Benjamim, irmão caçula dele. E agora esse menino, com 17 anos, é vendido aos mercadores. E chega lá no Egito como escravo, o escravo hebreu. E agora Potifar, o chefe da guarda do faraó, compra José e leva para a casa dele. E quando José chega na casa dele, a Bíblia fala que ele fez a casa de Potifar prosperar. Ele era um homem que tinha o Espírito de Deus na vida dele. E a casa de Potifar, os negócios, tudo foi abençoado. Mas como sempre, o diabo, ele vai se levantar contra nós. Vai levantar pessoas usadas, instrumentos nas mãos dele. A pombagira entrou na vida da mulher de Potifar e ela começou a assediar aquele jovem. Mas a Bíblia diz que ele tinha temor a Deus e ele fugia dela. Irmãs, abrindo um parênteses aqui para nós estamos aqui, somos mulheres e nós precisamos vigiar nessa área. Nós precisamos vigiar, porque a Bíblia fala, em tudo nós devemos resistir. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas não precisa achar que eu e você vamos resistir um pecado desse, uma tentação dessa, uma paixão dessa, um desejo desse. A Bíblia fala, Paulo fala, fugir da prostituição. Quando fala prostituição, engloba todos os tipos de pecado, incluindo esta área, lascívia, paixão, desejo, todas essas áreas. Precisamos fugir, não encarar, porque nós vamos perder.
Então ele fez o que era certo, ele fugiu da aparência do mal. Eu não vou encarar essa mulher porque eu não vou resistir a ela. Com certeza era uma mulher bonita, uma mulher bem vestida, uma mulher cheirosa. E ele era um menino, um rapaz, eu não sei nessa época já, se já estava com uns 20 e poucos anos, né? Eu não sei. Os hormônios, a flor da pele. Ele falou, não vou encarar, eu vou fugir. E ele fugiu. E ela ficou tão irritada dele ter fugido e ter rejeitado ela. Ao fugir, a túnica dele ficou nas mãos dela. Irada, ela chama os guardas e fala, esse escravo hebreu tentou me assediar, deitar comigo à força. Potifar pega José. Mas eu imagino que Potifar não pegou José pela mão. Vem aqui, José, vamos ali, não. Era o homem que tinha assediado a sua mulher. Você imagina a ira desse marido. E ele lança esse jovem na prisão. Mais uma ferida na alma. Escravo na casa, assediado, tentando fugir. Só Deus sabe a luta que ele travava, ele com ele mesmo, tentando fugir da tentação. Recusou e agora foi acusado injustamente e agora lançado no cárcere. Feridas na alma. E a Bíblia fala que lá na prisão ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. O sonho do padeiro é que ele seria morto em 3 dias. O sonho do copeiro é que ele seria restituído ao cargo em 3 dias. E assim se cumpriu. E quando o copeiro foi sair para ser restituído ao cargo, José falou para ele, faz menção de mim ao faraó. Lembra de mim quando você chegar lá. Mas a Bíblia fala que o copeiro esqueceu de José. E José ficou 2 anos preso injustamente por algo que ele não fez. Nós não conseguimos imaginar o que é isso. Imagina nós, alguma de nós, sermos lançados num presídio feminino, não sei onde tem aqui mais perto. Ficar 2 anos lá por algo que nós não fizemos. Só conhece a dor quem passa. Mas Deus não esqueceu de José. Deus deu sonhos para Faraó. E agora Faraó, enlouquecido, porque os sábios do Egito, os videntes, ninguém conseguia discernir os sonhos. O copeiro lembrou de José. Isso é providência de Deus. É Deus na vida de José. O copeiro lembra dele. Lá, fala para o Faraó, lá na prisão, tinha um hebreu que interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. E do jeito que ele falou, aconteceu. Mais que depressa, Faraó chama José. E agora José interpreta os sonhos do Faraó. Foram 2 sonhos. Ele fala, Faraó, os seus 2 sonhos, na verdade é um sonho só. As vacas gordas e as espigas graúdas são 7 anos de fartura sobre o Egito. As vacas magras e as espigas mirradas são 7 anos de verdadeira miséria. Que Faraó levante um homem sábio para estar sobre todo o Egito, construir armazéns, plantar e guardar 1/5 de toda a colheita nos armazéns, porque quando vier os anos da miséria, todo o Egito tenha comida. Faraó ficou espantado com a sabedoria daquele rapaz. E ele fala, eu não me lembro o versículo certo agora, mas ele fala assim, em quem mais teria o Espírito de Deus a não ser este? Me parece que é assim o versículo. O Espírito de Deus estava sobre José. O sonho foi Deus que deu para o Faraó, porque Deus estava no controle de tudo. Irmãs, uma coisa Deus fala para mim e para você. Quando nós somos de Deus, quando nós somos do reino, nós somos escolhidas, nem as nossas feridas, nem as nossas piores dores, as feridas mais profundas, mais horrorosas, mais fétidas, nem essas feridas, nada se perde, porque Deus não despreza nada. Deus não despreza nada que você passa. Deus não desprezou nada que eu passei. Eu vivi algo na minha vida que quem sabe disso é só o meu marido e minhas 2 filhas. E os lugares que eu fui que Deus me fez, porque as nossas, guarde isso no seu coração. Deus falou isso comigo na hora que eu estava preparando essa palavra. As nossas lutas, as nossas feridas, elas são sementes de cura na vida de outras pessoas. E as sementes de cura, elas são riquezas, elas são pérolas. E riqueza, pérola, você não entrega para qualquer um. Você não mostra o seu ouro para qualquer pessoa. As suas feridas, não despreza elas não. Elas são semente que você vai semear.
Sabe aquele que sai semeando e chorando quando lança semente? Ele volta colhendo os seus feixes alegres. A Bíblia fala isso no livro de Salmo. Tudo que nós passamos. Eu vivi uma coisa na minha vida que eu nunca entendi por que eu vivi aquilo. Eu guardei aquilo por tantos anos, eu não sabia por que Deus permitiu passar por aquilo. Por que, Senhor, que o Senhor permitiu? Mas hoje eu sei, mas antes eu não sabia. Eu já estava na igreja, levou 6 anos depois que eu converti, para o Espírito de Deus curar da ferida que eu tinha. Porque o processo de cura, minhas amadas, não é no estalar de dedo, não. Hoje você recebe essa palavra aqui, mas é dia após dia Deus curando o seu coração. É igual a ferida que eu tratava lá na Cruz Vermelha quando eu estava estagiando lá. A gente anotava toda semana que o paciente ia o progresso daquela ferida. Media, fechou. Fechou 1 centímetro, 2 centímetros. Esse curativo não está funcionando, vamos tentar esse. É um processo. Ferida leva tempo para fechar. Ferida na pele, úlcera de perna, úlcera sacral leva tempo. Não é do dia para o outro. E ferida na alma também é assim. Minhas queridas. E agora José é constituído governador do Egito. Ele está vestido agora do linho mais fino do Egito. A Bíblia fala que em volta do pescoço dele tinha um colar de ouro. A Bíblia fala que no anel dele estava o anel de Faraó, o selo, a autoridade de Faraó estava sobre ele. A palavra de autoridade era sobre ele. E os anos passam e ele governando o Egito com sabedoria, o Egito prosperando. Agora já entrou nos anos, os 7 anos de fartura. E agora ele é um homem bem sucedido e ele é um homem bem casado. Só que faltava uma coisa, faltava o filho. E Deus deu o filho para ele. E aquele homem, igual eu falei, aquele homem de posses, aquele homem admirado e honrado, ele externa a ferida dele na hora que o filho nasce. Quando ele fala para o filho, Manassés, porque fez-me esquecer o sofrimento da casa do meu pai. Fez esquecer todo o meu sofrimento e me fez esquecer da casa do meu pai. Sabe o que eu entendo disso? Que José está espiritualizando algo que não é para ser espiritualizado. A ferida que eu carregava 6 anos depois que eu já tinha convertido, era uma ferida que eu espiritualizava sempre que eu precisava tratar ela e deixar Deus tratar. Sabe o que é espiritualizar alguma coisa? Senhor, o Senhor faz assim, o Senhor faz do jeito que o Senhor quer. E o coração ferido, o coração machucado. Faz assim, Senhor. Tira do meu coração isso, Senhor. Tire isso do meu coração. Uma vez, eu atendi uma moça no meu serviço, ela falou assim, que ela ficou na igreja por 7 anos. E ela saiu, ela se tornou agnóstica. Nem sabia o que era isso. Ela abandonou os caminhos do Senhor, ela ministrava louvor na igreja. Eu falei, por que você deixou os caminhos do Senhor? Ela falou assim, porque Deus não fez o que eu pedi para Ele. Eu falei, o que Deus fez para você? Deus não fez, o que você pediu, Ele não fez. Ela falou assim, Ele não tirou do meu coração uma dor que eu carreguei a vida inteira. Eu falei assim, que dor é essa? Ela falou assim, eu fui abusada sexualmente do meu padrasto e do meu tio. Aí eu falei para ela assim, Jesus cura, porque eu também fui e Jesus me curou. Amadas, sabe as suas dores? Eu não acabei de falar que elas são sementes e são ouro, riqueza, e você vai mostrar o seu ouro é para quem merece, trazendo para o lado espiritual, para quem precisa. Você vai contar o seu testemunho, não é a torta direita, não, é para quem precisa. Eu contei esse testemunho o dia que eu fui na África. Contei para essa moça lá em Lavras, nesse dia, para uma discípula da minha célula. Só para essas 3 pessoas. E eu estou contando aqui hoje, porque Deus falou que era para me contar. Se a minha mãe tivesse aqui, ela ia assustar. E ela não sabe disso. É na hora que Deus quer que você vai abrir a sua boca e falar no lugar certo, para a pessoa certa. E para quem precisa ouvir. Eu tinha 5 anos de idade, eu morava em Boa Esperança. E na casa do meu pai foi trabalhar um rapaz, que na época eu achava que era um homem muito velho, porque quando a gente é criança, a gente acha as pessoas muito velhas. Há pouco tempo
tempo atrás eu perguntei ao meu pai a idade dele. O pai falou assim, ele tinha uns 18 anos. Meu pai nem sabe por que eu perguntei isso. E aí, a minha mãe, por falta de sabedoria, a minha mãe deixava eu dormir com esse rapaz. Falta de sabedoria. E à noite eu era molestada por esse rapaz. Eu não fui estuprada, mas eu fui molestada. E eu tinha 5 anos, eu acho que eu tinha 5 ou 4, não sei. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas é uma coisa que toca na sua essência, na sua alma. Só quem passou sabe. E você fala assim, por que você não falou? O Joel falou para mim, meu marido, por que você não falou? Eu falei, a gente não fala essas coisas. Ninguém conta. Ninguém fala. E você sente um sentimento horrível de nojo, de humilhação, de culpa, de tristeza. E aquilo toma você. E depois, no outro dia, você vai dormir de novo. Só que Deus estava olhando para mim. Deus não esqueceu de mim. Deus ia me levar para a presença dele anos depois. E depois o tempo passou, eu vim embora para Perdões. Esse moço, a família dele morava perto da nossa casa. E eu me lembro um dia à tarde que minha mãe fez uma broa. E esse rapaz estava de fora da casa. Minha mãe falou assim, minha mãe gostava dele como um filho mais velho. Hoje eu entendo isso. Aí a minha mãe falou assim, leva essa broa lá para fulano. Eu não queria, sabe dentro de mim? Eu não queria ir lá. Mas eu tinha que ir. E o tempo passou. Eu fiquei moça, eu namorei. E depois eu casei. No meu casamento veio a refletir tudo que eu vivi. Porque eu não tinha um casamento como deve ser. Eu não gostava que meu marido me tocasse. Na minha lua de mel, ele pediu para tomar banho comigo. Eu falei, você tá doido? Eu nunca tirei minha roupa para ele me ver. E ele não sabia o que acontecia comigo. O dia que eu contei para ele, ele falou, por que você não falou? Não, eu falei para ele assim, você devia ter perguntado se eu tinha sido abusado. Eu ia te falar. Porque ele não me perguntou. E aí, irmãs, eu conheci Jesus. E eu fui para a igreja. E eu pedi a Jesus, cura esse trem que tem no meu coração. Eu preciso de cura. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia fazer. Eu tinha que liberar aquele homem no mundo espiritual. Amadas, eu estava com quase 30 anos de idade. E eu carreguei aquele homem pesado a vida inteira nas minhas costas, porque eu não conseguia perdoar ele. Quando esse tema chegou para mim, Deus me fez lembrar disso que eu vivi. Porque eu posso falar desse tema com propriedade, porque eu sei o que é ser curada. Porque se eu não tivesse sido curada, eu não conseguiria falar isso que eu estou falando aqui. Porque quando Deus cura, quando eu fui contar para minhas filhas, Eduarda chorou, eu falei, minha filha, não precisa chorar não. Eu estou curada, eu não sinto nada. Eu tenho assim, misericórdia pela vida dele, por ele ter feito o que ele fez comigo. Que Deus encontre o coração dele, que ele seja salvo. Porque o que ele fez, só quem vive que sabe. Como é terrível, como é triste. E que ele encontre Jesus da maneira que eu encontrei. As feridas na nossa alma, elas precisam ser reconhecidas. Nós precisamos reconhecer quais são as dores que estão dentro de nós. E nós temos dificuldade em dar nome para essas dores. Qual que era a dor de José? E qual que é a nossa dor? Eu tinha essa dor de ter sido molestada. E eu tinha a dor de não conseguir liberar esse homem, porque o peso estava sobre mim. Porque quando nós não liberamos a pessoa no mundo espiritual, essa pessoa está ligada na sua alma. Isso é Bíblia, isso é verdade. E quantas pessoas, talvez até dentro das igrejas, igual eu falei, estão num cargo, ou exercendo algum cargo, alguma coisa dentro da igreja, e tem feridas na alma, e não consegue liberar pessoas no mundo espiritual. José, ele espiritualizou uma coisa que ele deveria, o que ele tinha que perdoar.
Era falar, eu perdoo. É tomar a decisão, porque perdão, se depender de sentimento, nunca vai acontecer, porque esse perdão não é sentimento, perdão é escolha da alma. Eu escolho perdoar. Eu decido liberar essa pessoa para que eu seja livre. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu imaginei, na hora que eu estava escrevendo, um passarinho dentro de uma gaiola junto no meu ombro. Eu imaginei isso. E eu pensei, todos os anos que eu carreguei aquele homem dentro, na minha alma, ligado em mim, aquele homem era o passarinho preso na gaiola. E eu presa também, porque eu estava carregando aquele passarinho. Eu tenho que alimentar o passarinho, eu tenho que dormir com ele, eu tenho que tomar banho. Dia e noite, anos e anos, eu tinha que alimentar aquele passarinho que estava na gaiola. E no dia que eu liberei, eu abri a porta da gaiola, aquele passarinho foi embora. Eu também fui livre, porque eu não tinha mais que alimentar ele. Eu não tinha que carregar mais aquela gaiola no meu ombro. Na hora que eu estava fazendo essa palavra, Deus me fez lembrar disso. Essa ilustração foi: é mesmo, Senhor. Eu estava com aquele homem na gaiola, e eu presa nessa gaiola por tanto tempo. Eu falo que os melhores anos do meu casamento são depois dessa fase. Às vezes as pessoas pensam que é o começo. Não, para mim não foi. É agora. E eu fui para a igreja. E eu estava na igreja. Mas a cura não vinha. E quando foi um dia, eu chorava, irmãs. No momento do ato conjugal que acabava, eu virava para o canto e eu chorava. Eu falei para meu marido: você nunca me viu chorar? Ele falou assim: vi, mas eu achava que porque você sentia dor, porque eu falava para ele que doía. Dor na alma. E um dia eu cheguei na igreja, era uma oração, estava tendo uma campanha de oração todos os dias. Eu cheguei para a oração. A irmã Wanda falou assim para mim: você vai ficar para o culto? Eu falei assim: mas vai ter culto? Eu nem tinha ficado sabendo, né? Não era a época de WhatsApp, né? de internet. Ela falou assim: vai vir um pastor de Cana Verde pregar aqui hoje. Aí eu falei assim: então vou ficar, já estou aqui. Eu lembro que eu tinha ido até sem banho, eu tinha saído do serviço e ido para oração. E aquele pastor começou a pregar. Era um menino, eu lembro que era um pastor muito jovem, magrinho. E ele começou a pregar. E ele virou para o meu pastor, no meio da palavra, ele falou para o meu pastor: eu tenho uma mensagem de Deus para entregar para alguém aqui. Eu posso entregar? Meu pastor sentado de lá, assim, meu pastor fez assim. E eu estava com uma blusa azul. Ele olhou para mim e falou assim: irmã, você de blusa azul, você tem aberto o seu coração para pessoas erradas e essas pessoas têm zombado de você. E neste momento ele começou a falar em mistérios, em línguas estranhas. E Deus tomou a boca daquele pastor em profecias. E ele começou a dizer: porque tu és minha. Eu estou curando os seus sentimentos hoje. E a hora que ele falou: eu estou curando os seus sentimentos hoje, eu sabia o que Deus estava falando. Porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. E quando Deus fala com você, você sabe que é Deus. Você não tem dúvida, Deus não te deixa confundido. Sabe o negócio de você ficar abrindo o seu coração para os outros? Deus me chamou a atenção. Isso eu não tinha contado para ninguém, de ser molestada, mas eu contava da minha vida como casal. Não faça isso, amadas irmãs. Não entregue nada da sua casa para os outros. Preserve a sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos. São presentes de Deus que devem ser guardados. Deus chamou minha atenção: você tem aberto seu coração para pessoas erradas e elas têm zombado de você. E naquele dia, Deus curou a minha alma. Deus me fez lembrar daquilo. E eu falei: Senhor, eu preciso perdoar esse homem. E está perdoado. Eu vi ele poucas vezes. Depois que eu fui, né, que eu me casei e fui embora palavras, eu não vi ele mais. Mas depois do assédio, dele me abusar de mim, eu vi ele algumas vezes. Hoje eu nem sei como que ele está. Mas as feridas, como eu falei, elas têm que ser reconhecidas. Dê nome à sua ferida. Nós temos que olhar para dentro de nós, deixar o Espírito Santo mostrar para nós qual é a nossa dor. A Bíblia fala no livro de Isaías, que no ano que Isaías 6,
que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. A Bíblia fala que a glória de Deus encheu todo o templo. Isaías viu o Senhor e ele bradou, gritou, falou em alta voz: ai de mim que sou pecador. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A glória de Deus, a presença de Deus jogou luz sobre o coração de Isaías e ele viu quem ele era. É assim que Deus faz com nós. A Bíblia fala que a palavra de Deus no livro de Hebreus, acho que é Hebreus, ela é mais afiada, a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela entra no profundo, ela é capaz de separar, dividir alma e espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra que está sendo ministrada nessa noite. O Deus que joga luz nas nossas trevas. O Deus que mostra para nós aonde nós estamos feridos. Porque a glória de Deus invadiu ali aquele lugar, entrou, tomou aquele lugar, e Isaías viu quem ele era. Ai de mim que estou perecendo. É assim que nós temos que falar: ai de mim, Senhor, porque eu estou sofrendo com isso. Ai de mim, Senhor, que eu preciso ser curada nessa área. Isaías viu que ele era um homem de lábios impuros. E a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Se ele era um homem de lábios impuros, o coração dele era impuro, a alma dele era impura. E ele viu a maldade que estava dentro dele e a maldade do povo. E a Bíblia fala que um anjo tirou uma brasa do altar, tocou nos lábios de Isaías, a iniquidade dele foi tirada. E eles falaram: quem nós enviaremos? E ele falou: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Porque ele foi curado. Quando nós somos curados, o Senhor nos envia. Quando nós somos curados, o Senhor nos manda ir. Isaías foi um homem que reconheceu as suas feridas no momento que a glória de Deus veio sobre a vida dele. Feridas precisam ser reconhecidas. Feridas precisam ser confessadas. Eu tenho uma ferida. Eu tenho essa ferida. Senhor, eu sou uma pessoa. Irmãs, um dia, uma pessoa publicou uma foto, acho que foi no Facebook. São amigas, 2 amigas minhas. Não são muito próximas, mas são amigas. E eu nem me lembro mais o que era. Eu lembro que no momento que eu vi, suscitou dentro de mim um sentimento de inveja. E eu estava morando, não na minha casa, porque eu saí um tempo da minha casa, morei em outro lugar. E eu vi aquela foto e suscitou o sentimento de inveja. Eu peguei a minha roupa, eu pus uma roupa de academia, calcei meu tênis e eu fui caminhar na avenida ali do batalhão. E eu fui pensando naquilo. Quando vê, começou a cair uns pingos de chuva. E eu estava triste. Aí começou a cair uns pingos de chuva. Deus falou assim comigo: vai para o seu quarto orar e chorar. Eu voltei. Fui para o meu quarto. No pé da minha cama tem um tapete, que é o lugar que eu oro, que eu deito, que eu choro, que eu rasgo o coração. E eu falei assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou invejosa. Sabe o que é você andar com Deus? É Deus mostrar para você aquilo que você é. É quando você sentir ciúme de alguém, você ir para a oração e falar assim: Senhor, eu estou com ciúme de alguém. Senhor, eu estou com inveja de alguém. Senhor, eu desejei o marido de alguém, ou aquele homem que eu vi. Nós temos que dar nomes aos nossos pecados. Isso é andar com Deus. Isso é rasgar o coração diante dele. Irmãs, eu vivi uma situação na igreja, dentro da igreja, na questão de perdão com uma pessoa. Você só sabe se você é capaz de alguma coisa até você atravessar aquilo. É muito fácil eu subir aqui em cima e falar de perdão se eu não tivesse que ter passado por esse processo.
Falar de perdão é bonito demais, mas na hora que a gente vai viver, a gente não quer perdoar. A gente tem vontade de pegar a pessoa e torcer o pescoço dela. São desejos ruins que vêm no nosso coração, na alma depravada do ser humano. Por isso precisamos de oração todos os dias, nos derramar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou salva só pela graça. Eu não sou salva por nada que eu faço para ti. Ainda que eu faça tudo, que eu ajude os pobres, que eu seja uma pessoa boa, a Bíblia diz: não um justo sequer sobre a terra. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça como trapos de imundície diante dele. O que é trapos de imundície? Isaías fala. Naquela época que as mulheres ficavam menstruadas no Velho Testamento. Era trapos de imundície. Quando Isaías fala disso, ele está se referindo a isso. A nossa justiça é assim diante de Deus. E quando você se quebranta, e quando você se lança, quando você se deleita, igual Davi se deleitava, a Bíblia diz: tu, ó Deus, não desprezarás um coração quebrantado e um espírito contrito. Deus não resiste um coração que fala: eu sou assim mesmo, eu preciso de cura. Todos os dias vem sentimentos ruins em nós por causa da velha natureza. Uai, Simone, mas quando a gente nasce de novo, a gente vai para Jesus, a gente não nasce de novo? Nasce. Aí entra a nova natureza, mas a velha está ali. E vai ser uma briga contínua, todos os dias. E se a gente não vigiar, a gente veste uma capa de religiosidade, fica na igreja e nada, e vamos morrer na praia quando Jesus voltar. Porque dons não significa nada, irmãs. Dons não é nada. O que vai nos levar para o céu é o fruto. É fruto de arrependimento, é fruto de justiça, de amor, de perdão. É isso que vai nos levar. Pode curar enfermo, pode levantar defunto da cova, pode falar novas línguas, profetizar, revelar, fazer o que for. Isso não tem importância diante de Deus. O que importa é um coração voltado para Ele e o fruto do Espírito. Porque quando o Espírito entra, Ele lança, Ele produz, na verdade, fruto, amor, bondade, benignidade, temperança, fidelidade, paz, alegria. São 9 frutos. As feridas precisam ser reconhecidas. José estava preso ao passado. Estar preso ao passado é muito triste, porque você vive o presente, mas é um presente que te perturba. Você vive um presente que te incomoda. E quando você vê a pessoa, então, uma coisa que Deus teve que trabalhar em mim na área do perdão. Eu me casei, assim que eu me casei, eu fiquei 2 anos sem conversar com a minha sogra e com a minha cunhada. Coração duro eu era. Eu falava assim: eu sou uma pessoa muito boa. Olha pra vocês verem. Quando a pessoa fala que é uma pessoa muito boa, já pode desconfiar. E quando a pessoa fala assim: eu sou uma pessoa humilde. Quem é humilde não fala. Nós não somos boas, nós não somos humildes. É a graça de Deus na nossa vida. Se alguma coisa boa em nós procede dele, vem dele, não de nós. E quando eu fui para a presença de Deus, Deus me constrangeu em amor, porque é assim que Deus faz. Deus não põe o dedo na sua cara e fica falando assim, assim, assado, não. Deus constrange a gente com amor, é com doçura. O amor de Deus trabalha na nossa vida de tal forma, irmãs, que só quem vive é que sabe, que experimenta a doçura que é do Espírito de Deus. Deus trabalha de uma forma tão tremenda. As coisas vão se encaixando, Deus vai trabalhando. Nos dias que você não está aguentando, que você está no pó, que você fala: agora é o fim. Ele chega e te levanta. Ele restaura as suas forças. O justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. O Senhor, Ele não vai nos deixar perecer no meio do deserto, não vai. Mas continue andando, continue crendo. A palavra de Deus é para você amar, ame. Mas eu não sinto, mas o amor que a Bíblia fala não é sentimento. É decisão, eu decido amar o outro, não porque ele merece. A Bíblia fala daquela mulher pecadora que quando ela chegou ali na casa daquele fariseu, que Jesus estava ali, a Bíblia fala que ela beijava os pés de Jesus. Ela lavou os pés dele com lágrimas, secou com o cabelo e ungiu ele com unguento. E o fariseu olhou e falou assim: se ele fosse profeta, ele ia saber que ela é uma pecadora. Mas o que Jesus falou? Ele conta ali uma historinha, né, que os devedores que deviam um dinheiro. Ele conta a história e o que ele fala?
Aquele que é muito perdoado, muito ama. Amadas, o Senhor, aquele que entende que foi perdoado, Ele perdoa o outro. Aquele que entende que foi amado sem merecer, Ele ama aquele que não merece. Por isso que nós perdoamos, porque nós fomos muito perdoados. Nós já nascemos destituídas da glória de Deus. A criancinha já nasce pecadora. Por isso que precisa do pai ensinar o caminho para o filho. Ensinar o caminho, porque a tendência é sempre para o caminho mau, por causa da alma. E ainda, a Bíblia fala, ainda que esse filho crescer, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, ainda que for velho, não se desviará dele. E Jesus fala, pela fé eu falo, e ainda que se desviar, Ele já restabeleceu, e estabeleceu um caminho de volta para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que nós amamos, que nós oramos. Eu orei 17 anos para o meu marido. Eu vi o marido das minhas discípulas, que eu sempre trabalhei com um pequeno grupo de células. Eu vi o marido delas indo para a igreja e o meu não ia. Eu vi o marido delas sendo liberto da bebida e o meu não. Hoje eu compreendo que Deus estava num processo comigo. Foram 17 anos, eu fui em 2000 para a igreja, meu marido converteu em 2017, ainda batizou na piscina lá da minha casa. O que Deus faz, minha amada, é lindo, é maravilhoso. Eu estava num processo de cura, por isso que levou tanto tempo meu marido. E eu não entendi, Deus sempre me dava palavra, Deus sempre usava profeta para falar. Mas o tempo de Deus não é o nosso, e eu achava aquilo tão distante, e eu falava igual Davi, Senhor, eu falava nas minhas orações, eu falava aquele versículo, lembra-te, Senhor, da palavra dada ao teu servo, pela qual tem me dado esperança. Porque eu estava grávida da Raquel. Eu lembro que a última vez que Deus falou de forma assim, porque Deus fala de várias formas, mas falou assim de me sacudir. Eu estava grávida da Raquel, o pastor falou assim, sobe aqui, irmã, eu subi. E eu tinha chegado na igreja daquele dia e feito uma oração, e a oração era para a salvação do meu marido. E ele falou assim, assim diz o Senhor, eu ouvi a sua oração. Irmãs, eu lembro que tinha 8 anos, um dia eu estava orando, porque tem umas orações que ficam marcadas, né? Eu falei assim, Senhor, o Senhor falou para mim que o Senhor ia salvar meu marido, já tem 8 anos. Porque é assim que a gente fala para Jesus, a gente conversa com Jesus igual a gente conversa com uma amiga. Senhor, eu estou sentindo assim, é assado, eu estou mal hoje. Eu amo falar com Jesus quando eu estou dirigindo, sozinha. Você rasga o coração e fala tudo para ele você não precisa ter vergonha, para ele você não precisa de máscara, não precisa de nada. Deixa Deus se revelar a você como pai nessa noite. Deixa Deus se revelar como alguém, porque às vezes a gente se relaciona com Deus como criador e criatura, Ele lá. Será que Deus preocupa com os mínimos detalhes? Minha amada, a Bíblia diz que Ele esquadrinha o coração e a mente. Coração, sentimentos, mente, pensamento, Ele esquadrinha tudo, Ele vê tudo. Deus se preocupa com os detalhes da sua vida, sim. Expresse todos os seus sentimentos aos pés da cruz. Igual eu falei, seja qual for, seja ódio, raiva, vingança. Seja inveja, ciúme, desejo de morte. Dor por ter sido traída, enganada, abusada, xingada, apelidada. Quantas vezes tem pessoas que sofreu bullying e guardam isso até hoje. Eu sofria muito bullying na escola, só que disso eu não tenho problema, nunca tive. Bambu vestido, porque eu era magra e alta. Eu era muito pobre, eu ia com chinelo pequeno, com meu calcanhar de fora. Riram de mim por causa disso. Riram das bananas que a minha patroa dava, as bananas eram já tudo preta. Eu levava para a escola, a hora que eu abri, estava mais preta ainda. Eu sofri bullying por causa disso. Eu sofri bullying porque eu tinha só um short vermelho e uma blusa verde, pintadinha. Só que isso não me marcou, não. O que me marcou foi o que eu contei para as irmãs. Não tem problema com isso, não. Porque hoje, até eu estava falando com a minha amiga um dia, eu estava na casa dela. Eu olho para aquilo que eu sou hoje. Eu olho para aquilo que eu tenho hoje. Eu tenho uma casa. Eu tenho comida. Eu posso comprar quantos Havaianas eu quiser.
Tem um sentimento que Satanás vai tentar colocar no seu coração, chama autocomiseração. É sentimento de coitadismo, de vitismo, né? Vítima. Ah, Senhor, como eu sofri. O Senhor não sabe quanto que eu sofri. Aí você conta a sua história para todo mundo, que sofrimento. Ferida na alma. Ficar contando para os outros tanto que sofreu. Pode contar, mas para falar assim, hoje Jesus me deu tudo em dobro. Hoje eu tenho uma casa abençoada. Eu lembro que eu morei com a minha avó. Eu sofria, meu tio xingava por causa de televisão. Não podia assistir televisão. Eu chegava da roça, eu estava com a televisão ligada. Na nossa casa, a gente foi ter televisão. Eu estava com 15 anos. Hoje eu olho lá em casa, tem 4 televisões. Mais uma da roça. Olha para aquilo que você tem hoje. Olha para aquilo que Deus te deu hoje. E o sentimento que tem que vir no seu coração é gratidão. Não o sentimento de coitadinha, de sofrida. Esqueça o passado em nome de Jesus. E que deixe Deus curar você. Tem uma hora que José, ele chora, os irmãos dele chegam, ele chora. Ele sai, ele chora. A Bíblia fala que ele se recompõe emocionalmente e volta de novo. Esse choro dele não era um choro de cura, era um choro por aquilo que ele, da angústia, da tristeza, na hora que ele deu de cara com os irmãos dele. Mas se você ler a história, mais para frente, na hora que ele abraça os irmãos, ele chora de uma forma que lá no palácio do faraó escutou, na casa do faraó. Aquele choro de 22 anos estava enraizado dentro dele e aquilo sai. É o choro da cura. Peça o Espírito Santo para trazer esse choro. Não chorar por causa dos seus problemas, porque isso é muito fácil. Mas chorar aos pés da cruz e falar, Senhor, me leva a ter um coração quebrado na tua presença, um coração arrependido na tua presença. Irmãs, tem dia que eu ajoelho para orar e eu não quero orar e eu começo falando, Espírito Santo me ajuda a orar, Espírito Santo me dá palavra, Espírito Santo me ajuda. Porque tem dia que a gente não tem nem palavras para orar, tem dia que a gente não quer orar. A gente quer ficar mexendo no WhatsApp, no celular. Mas aí a gente luta contra a nossa alma e o Espírito vence. Aí a gente vai para a oração. Olha para aquilo que você tem hoje. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus pelo que você tem e chore. Mas chore o choro de cura. Senhor, eu estou chorando porque eu sei que o Senhor está lavando a minha alma com o teu Espírito. É as águas do teu Espírito que está descendo sobre a minha alma hoje. Chore, mas chore no lugar certo. Chore aos pés da cruz. Você já viu gente que põe em Facebook, sentindo-se triste, sentindo-se decepcionado, sentindo-se angustiado? Para que isso? Chore aos pés daquele que pode te curar. Chore aos pés daquele que tem uma palavra para você. Para de expor os seus sentimentos para quem não vai zombar de você, igual Deus usou o pastor para falar comigo. Tome a decisão hoje, nessa noite, de liberar perdão, de abrir. Deus está abrindo seu coração, feridas que deixaram marcas em você, de toda a sua vivência, dos seus anos de infância, de adolescência, de juventude. Deixa Deus curar você, deixa Deus entrar dentro do seu coração e fala, Senhor, eu quero ter uma alma curada porque eu quero ajudar outras pessoas e Deus vai te usar como um canal de bênção. Não pense que a sua ferida, Deus está te permitindo viver isso só para te castigar. Não, Deus não castiga ninguém. A Bíblia fala que o castigo que estava sobre ele traz a paz para nós hoje. Deus não nos castiga. Isso é balela, conversa de quem não conhece a Bíblia. Entrega a sua vida aos pés do Senhor. Mas a Bíblia fala, qualquer um que odeia o seu irmão é assassino. E vós sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna. 1 João 3,15. Por isso, é essa decisão que Deus quer de nós nessa noite. Irmãs, eu fui para a África em 2019. E uns anos antes, a perseguição na minha vida começou anos antes. Anos.
Uma pessoa me perseguia tanto, mas tanto. Essa pessoa falava tanto de mim aos 4 cantos. E as pessoas chegavam e contam, porque as pessoas contam. E aquilo me causava tanta tristeza. Essa pessoa, depois eu fui ver, era um espírito de inveja por aquilo que eu sou, não pelo que eu tenho, porque o que a pessoa tem é mais do que eu, materialmente falando. A pessoa tem uma casa maravilhosa, tem o carro do ano, o filho faz medicina, tem tudo. Mas é por aquilo que eu sou em Deus. E essa pessoa, ela falava de mim tanto. Um dia o Joel falou assim, uma hora essa mulher vai jogar o carro em cima de você na rua, Simone. Eu tinha medo dela ligar no meu serviço, dela atrapalhar meu serviço. Uma vez eu fui chamada para ministrar na minha igreja e eles gravaram a pregação. Ela assistiu a pregação e ela teve a coragem de ligar para a esposa do meu pastor para falar que eu não era digna de estar no altar pregando. Irmãs, é um tipo de perseguição que eu chorava e falava assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu não tinha feito nada. Porque quando você faz alguma coisa com alguém e alguém revida, é natural, é a consequência do seu pecado. Mas eu não tinha feito, em nome de Jesus, eu falo isso com todo temor no altar. Eu não tinha feito. E eu não entendia. E aí, mas depois eu vi que Deus estava me preparando para algo grande que eu ia viver. E aí um dia eu atendendo uma advogada lá no meu serviço, eu falei para ela que tudo que a pessoa fazia, eu entrei em detalhes. Ela falou assim, isso aí é calúnia e difamação, isso cabe processo. Mas Deus usou a boca dela, sabe o que ela falou? Ela falou assim, essa advogada chama Simone também. Ela falou assim, Simone, deixa eu te falar uma coisa, você é uma pessoa muito religiosa. Religiosa. Ela falou que eu era muito religiosa. Então, entregue isso para Deus, porque a justiça da terra ela é falha. Falou desse jeito. Deus usou a boca dela para falar comigo. E nisso, até então, eu ficava chorando, aquele choro que não cura. Eu não tinha ido para os pés da cruz, entende? E aí, a hora que ela falou isso para mim, um dia eu estava varrendo casa, e eu falei, acho que para Eduarda, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar e jejuar por ela. Você lembra disso, Duda? Eu vou orar e jejuar por ela. Irmãs, foram 40 dias de jejum e oração para uma pessoa que só falava mal de mim. Eu ajoelhava, você acha que eu queria ajoelhar? Você acha que eu queria orar para ela e falar, Senhor, abençoa fulana de tal, abençoa a casa dela. Aí você fala assim, Simone, mas isso é falsidade, porque você não estava sentindo, mas eu estava obedecendo, porque perdoar é obediência, é mandamento. Eu obedeço ou não o mandamento. Não é sentimento. Se dependesse do meu sentimento, eu ia orar, fazer oração contrária, igual tem gente que fala. E eu comecei a orar e jejuar por ela. Eu lembro que eu passei o ano, eu não sei se foi 2018, 2019, nem lembro mais. Eu passei virada de ano, tudo jejuando. E eu lembro que no dia 12 de dezembro tinha o casamento de uma amiga nossa em comum, de uma filha de uma amiga. E eu estou na igreja sentada no banco, ela sentou, ela chegou, ela sentou na minha frente e ela fez tudo para me apurrinhar. E ela não sabia que eu estava orando e jejuando por ela. E aí, quando veio um dia, eu estava orando por ela. Aí Deus falou assim para mim na oração. Deus fala muito comigo no momento da oração. Deus falou assim, Salmo 35. Eu estava orando por ela. Depois as irmãs leiam o Salmo 35. Ele falando, eu advogo a tua causa. E Deus começou a falar. Deus usou um dia, pregação do PP na igreja, Jeremias 1,19. Eles lutarão contra você, mas não prevalecerão. E Deus dando palavra. Um dia a irmã pregando, Deus usou a irmã para falar comigo. E aí, irmãs, Deus tirou aquilo do meu coração, porque eu tomei a decisão de perdoar ela, entendeu? E Deus tirou, porque eu ficava remoendo aquilo, remoendo as palavras dele. Porque um dia ela encontrou comigo, ela só não me chamou de santa, porque se ela me chamasse de santa, ela ia me elogiar. Mas ela falou tudo. Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Sabe assim? Você é isso, você é aquilo. Você está na igreja porque você faz isso, você puxa saco de pastor, você está lá por causa de cargo. Mas ela falou tanta coisa. E onde a minha boca, depois, minha boca ficou por vários dias seca, aquele nervo, aquela coisa ruim dentro de mim, mas eu tomei a decisão. E aí, irmãs, depois eu entendi que Deus queria me levar
para um chamado de missões, onde eu fui para Moçambique, fiquei 20 dias lá. E lá eu preguei sobre perdão. Eu passei por algo, depois de ano, um ano, não lembro mais. Mas eu preguei sobre algo que eu vivi. Então, como eu falei, tudo que nós passamos é de testemunho para nós, no futuro. Testemunho na vida de outras pessoas. E quando Jesus, ele cura as nossas feridas, quando o Espírito de Deus nos cura, fica uma marca que a gente chama de cicatriz. A cicatriz, ela é eternizada, tanto na pele quanto na alma. Eu tenho uma cicatriz no joelho que eu caí quando eu era criança. Às vezes, quando eu olho assim, às vezes eu lembro, tem vezes que eu nem lembro mais. Mas quando eu lembro, não dói, porque está cicatrizado. É assim a cicatriz da alma. Você vai lembrar daquilo que você passou. Porque nós não somos um computador que Deus deleta e apaga. Nós não somos assim, nós lembramos das coisas. Mas você vai lembrar e aquilo não vai doer mais, porque você foi curado. Então tome a cicatriz como algo de alguém que lutou e venceu. De alguém que é vitoriosa. De alguém que é vencedora. De alguém que é guerreira, que é destemida. Se você tem cicatriz é porque você venceu. Não olhe para a sua cicatriz e fica com dó de você. Não para de ter dó daquilo que você viveu. Para de ter dó daquilo que as pessoas... Dó de você por causa daquilo que as pessoas fizeram com você. Olha para você hoje, igual eu já falei várias vezes. As cicatrizes é sinal de eu sobrevivi. Deus vai ministrar uma canção para nós, da Elaine Martins, que fala sobrevivi. Você vai ver nessa canção, quando eu diminuo, é porque eu cresço. Quando eu desapareço, é porque eu vou aparecer. Talvez o que você está vivendo, você fala, eu estou. Quando a gente leva um golpe muito grande da vida, a gente até se esconde, a gente resguarda por algum tempo. A gente fica meio escondida por alguns dias, porque o solavanco é tão grande, mas é tão grande. Mas depois você aparece. E depois você volta aos poucos, como a águia. A águia, quando ela precisa se renovar, ela sobe para o mais alto monte, e ali ela bate o seu bico na pedra, até tirar aquele bico velho. Ela vai arrancando pena por pena, porque uma águia vive até 150 anos. Ela passa por um processo de renovação, por isso que a Bíblia fala, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Tudo na Bíblia tem um porquê. Por que ele nos compara com a águia? Por causa do processo que a águia passa. E sabe quando a águia está lá no alto do monte, ela está solitária, está sozinha. Às vezes você acha que você está sozinha, porque eu já achei que eu estava sozinha. Você não está sozinha no processo que Deus te colocou, porque Deus não permite você entrar no processo sozinha. Porque se você entrar no processo sozinha, Ele sabe que você vai morrer. Deserto tem entrada e tem saída. Deus não permite ninguém morrer no deserto. Quando Agar foi para o deserto com Ismael, porque Sara pôs ela para fora de casa. Ainda que Deus não tinha propósito na vida de Ismael, porque era na vida de Isaac que Deus tinha um propósito. Deus mandou um anjo lá no deserto, porque ela estava com o filho lá a ponto de morrer. O menino já estava a ponto de morrer de sede. E por amor de Abraão, por amor à palavra dele, porque ele é fiel, a descendência de Abraão seria abençoada. Então Ismael, ainda que não fosse da vontade de Deus, Ismael nasceu com a permissão de Deus. Então Deus é fiel na palavra que ele fala. E ele falou que a descendência seria abençoada de Abraão. Então ele mandou o anjo lá para socorrer o menino. No meio do deserto, o anjo apareceu. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco no meio do deserto. As marcas deixadas pelas feridas em nós, como eu falei, são marcas de alguém que lutou e venceu. Alguém que guerreou. As cicatrizes. Quando você vê, deixa eu ver se eu anotei aqui.
Projeta para mim Gênesis 45:5, por favor. Isso aqui nós já estamos no final ali do encontro de José com os irmãos. Ele já perdoou os irmãos, a Bíblia fala que ele abraçou, beijou os irmãos. Olha o que José fala para os irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quando nós somos curadas, a gente olha para a cicatriz, a gente vê o nosso ofensor de uma maneira diferente. A gente começa a ver a pessoa que nos ofendeu de uma maneira, da perspectiva de que Jesus olha, do jeito que Deus olha. Amadas, Deus olha para nós através da pessoa de Cristo, por causa do sacrifício da cruz. Porque se não fosse a pessoa de Cristo, Deus não conseguiria olhar para nós por causa do pecado. Porque a Bíblia fala que Jesus foi pregado naquela cruz, e o Pai desamparou, ele sentiu o desamparo do Pai, ao ponto dele exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? O pecado meu e seu estava sobre ele, e ele sentiu o desamparo do Pai. Ele foi ferido de Deus, ele foi moído por causa das nossas dores. Por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Por que nós vamos ficar com peso na nossa alma, carregando gente sobre nós, carregando feridas sobre nós? Por causa de carregando essas coisas, sabendo que Jesus se entregou por nós. O Pai olha para nós através da pessoa de Cristo. O Pai olha para nós com outra perspectiva depois que Ele enviou o Filho Santo dEle. Então nós precisamos olhar para o ofensor através da pessoa de Cristo, porque se nós olharmos para o ofensor com os nossos olhos almáticos, olho da alma, misericórdia, irmãs, só Deus sabe que nós somos capazes. Olhar o ofensor, ele passa a ser olhado, observado de outra forma. Quando as feridas são cicatrizadas, ele fala para os irmãos dele: vocês não precisam ficar tristes. Vocês não ficam afligidos por causa disso não, porque os irmãos estavam entristecidos, né, pelo que eles fizeram. O arrependimento veio naquela hora. Para que vocês ficam assim? Não precisa ficar assim não. Quem tem a alma cicatrizada, ele vê propósito em tudo. Ah lá, ele vendo o propósito lá, ó. Foi para a conservação da vida que Deus me enviou antes de vocês. Porque Deus sabia que a fome ia chegar em toda a terra. E que toda a terra, inclusive Canaã, iria para o Egito buscar comida. Então Deus tinha um propósito em mandar José para lá, porque Deus tinha um propósito na família de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José. E precisava a família, a promessa ser cumprida. E a miséria estava em Canaã, a fome estava lá. Então José precisava buscar a família de Canaã para o Egito. Tanto é que depois nós conhecemos a palavra. Nessa época que a família de José foi para o Egito, foram 70 pessoas. Passaram-se 430 anos que esse povo hebreu ficou escravo no Egito. Aí sim, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Mas o povo do Egito é proveniente de José. Olha o que ele fala, ele vê o propósito. Por quê? Porque a ferida foi cicatrizada. Então ele vê propósito. É o que a gente sempre fala uns para os outros, consolando uns aos outros. Minha irmã tem um propósito nisso. Meu irmão tem um propósito nisso. Ainda que a gente não veja propósito na hora, irmãos, porque a dor cega. Tem paciente que quando a gente vai passar na cama dele no hospital, ele fala assim: eu não estou enxergando direito. Aí a gente coloca lá assim, visão turva. A dor faz você ficar com a visão turva. Você não consegue discernir, porque a dor, ela te desconecta você, a dor te enlouquece. Então você não tem visão quando você está na dor. Mas é aí que entra a fé. E fé não tem nada a ver com sentimento. A fé é certeza. Eu não estou sentindo que Deus está comigo, mas eu tenho certeza que Ele está. É fé. Eu estou aqui em cima desse altar, eu não estou vendo Deus aqui, mas eu tenho certeza que Ele está aqui e eu sinto Ele aqui. Isso é fé. Nós não vemos, nós não sentimos. Augusto Nicodemos tem uma frase que ele fala assim: o maior desafio de ser cristão
É continuar servindo a Deus sem ver nada, sem sentir nada. Esqueci a outra coisa. E tudo dando errado. O maior desafio de ser crente é isso. Você não está vendo nada, você está orando, as coisas estão piorando. Acontece isso. Você ora, aí que o inferno levanta. Sabe o dia mau? Aquele dia que o diabo pega todos aqueles coisas de guerra lá, aqueles coisas de guerra, os carros de guerra. Tudo aquilo apontado para você, aquele dia mau. Aquele dia que você fala, hoje parece que eu não vou aguentar. Paulo fala sobre o dia mau. O dia que nós precisamos estar revestido com a armadura para resistir Satanás, resistir o dia mau. Então olha para as suas feridas como alguém, para as suas cicatrizes como alguém que venceu. Para quem é do reino, nada se perde, como eu falei. O que no passado foi motivo de escárnio, de dor e de vergonha, agora é ferramenta e instrumento de cura. A menina que foi abusada quando era criança é a mesma menina hoje, porém mulher, que ficou 2 horas dentro de um carro aconselhando uma mulher que chorava porque não tinha uma vida plena por causa que ela carregava essa dor. A mesma menina que foi abusada e que sofreu e que carregava isso, é a mulher que hoje está aqui contando para você isso. É a mesma mulher que testemunhou lá para onde eu fui fazer missões. Não despreze a sua dor. Voltando ao que eu falei, as suas dores, elas são sementes de cura na vida de outras mulheres. São sementes de discipulado, de consolidação, de ajuda, de cura. É tão maravilhoso quando alguém chega para você e fala assim: nossa irmã, essa palavra que você me falou, isso aí veio de encontro na minha alma. Eu estava precisando ouvir isso. Eu tinha uma discípula na minha célula. A gente fala discípula porque são mulheres que têm um líder e as outras. Um dia eu achei tão bonito o que Deus fez ali naquele grupo nosso. A gente estava orando. E a palavra que Deus tinha dado para nós naquela noite foi sobre Naamã, o leproso, o orgulhoso. E eu estava ministrando sobre essa palavra e de repente o Espírito Santo, ele constrangeu essa irmã de tal forma, e ela começou a chorar em voz alta. Nós estávamos em volta da mesa. E ela pôs a mão assim, chorando, chorando, e falou assim: irmãs, eu quero confessar uma coisa. A Bíblia fala para a gente confessar uns aos outros. A Bíblia fala isso, e eu vi que ela fez isso. Aí ela falou assim: eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Deus está falando para mim que eu sou muito orgulhosa e eu preciso ser mudada, eu preciso ser transformada. É isso que o Espírito de Deus faz, ele te leva a olhar para dentro de você e reconhecer. Não precisamos usar máscaras diante do nosso Pai. Pai é aquele que nos pega no colo, que nos acarinha, que sabe dos nossos defeitos, sabe tudo que a gente faz. Pai, ele ama o filho que é assassino, que é pedófilo, que é estuprador. O amor do Pai não muda. Por isso, meu amado, o amor que Deus tem por mim e pelo meu ofensor é no mesmo grau. Sempre quando eu ficava com raiva dessa irmã que falava de mim, eu procurava pensar assim: Senhor, mas o mesmo amor que tu tens por mim é o amor que o Senhor tem por ela. Do mesmo jeito que o Senhor me ama, o Senhor ama ela. Então, me transforma, Pai, eu quero ser transformado. Porque eu amo essa palavra, aquele que é muito perdoado, muito ama. Eu fui muito perdoado, porque quando eu encontrei Jesus, eu estava morta nos meus delitos, nos meus pecados, nas minhas feridas. Então que esta noite você receba essa palavra no seu coração e que essa palavra seja uma semente de cura. Se você é curado, amém. Glória a Deus por isso. Se você conseguiu liberar perdão por tantas pessoas que te feriu no decorrer de toda a sua vida, amém. Glória a Deus. Mas se ainda existe algum resquício de alguma coisa, Deus te revelou aqui hoje. E você começa a se deleitar e se lançar aos pés da cruz. E você vai ver o que Jesus vai fazer com você. E você receba essa palavra da parte do Espírito de Deus para a sua vida.
E que essa palavra seja selada hoje no seu coração para todo sempre. Porque quando eu entrei na igreja, no segundo dia, eu fui na igreja convidada por uma vizinha. Eu fui um dia à noite. E no outro dia tinha uma campanha às 3 horas da tarde, eu fui. E eu me lembro da palavra que o pastor ministrou até hoje. Ele ministrou aquela palavra assim, que sem Jesus nada podeis fazer. Essa palavra foi selada no meu coração há 22 anos. Então que Deus hoje cele essa palavra no seu coração, através do Espírito. Não confie nos seus sentimentos. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Eu sou o Senhor, eu esquadrinho o coração e provo a mente. E isso é para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Eu sempre falo isso para mim. Quando eu sinto alguma coisa, eu falo para mim assim, isso é mentira. É mentira do diabo. Eu não confio nos meus sentimentos, porque a minha velha natureza, ela quer voltar todo dia. Sabe aquele sentimento assim, eu não vou vencer, eu não vou conseguir, ou você é isso, você é aquilo, ninguém gosta de você, você é uma desprezada, você é isso. Sabe isso? Isso são dardos inflamados do diabo sobre nós. Então você usa o escudo da fé, você embraça o escudo da fé, como Paulo diz, e você não aceita isso, porque isso vem em forma de pensamento, em forma de sentimento. E a nossa alma é enganosa. Enganoso e perverso é o coração do homem. O mundo diz para nós assim, siga o que o seu coração está te mandando. Meu amado, nosso coração vai nos mandar para o inferno se a gente seguir. Vamos seguir a palavra de Deus, amém?